90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Que bom que você está aqui com a gente. Nós somos Saraivada de História. Estamos no YouTube, estamos no Instagram. A aula de hoje é sobre o país do futebol. O futebol é o esporte mais popular do planeta e, obviamente, ele mobiliza, além de muito dinheiro, muitas paixões. O Brasil sediou recentemente a Copa América em meio a uma pandemia, após a recusa de outros países, muitos dos quais pelas questões sanitárias, e houve aí uma queda de braço. Até que ponto a Copa estaria ocorrendo no Brasil só para fortalecer o governo do presidente Bolsonaro? Daí muita gente torcer contra a seleção brasileira. Além de todas as questões da seleção, do distanciamento, por ela fazer amistosos fora do país, por ter jogadores quase que na totalidade que atuam fora do país, por ser uma seleção que teve o presidente da CBF afastado por um escândalo de assédio sexual e assédio moral, outros afastados por denúncias de corrupção, por ser uma seleção que emprestou a camisa a críticos da esquerda. Você torceu pelo Brasil na Copa América? Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, na preparação para a Copa do Mundo de 2014, muita gente criticava, chegou-se a questionar, vai ter Copa? As críticas ao governo Dilma Rousseff, inclusive as vaias que ela sofreu, nos momentos de solenidade de abertura, por exemplo, são históricas. Mas futebol tem a ver com política? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Essa música é a música símbolo da seleção brasileira, que na Copa de 1970 conquistou o tricampeonato mundial de futebol. Isso foi usado pela ditadura militar como propaganda, para fortalecer a imagem do governo. Governo esse que também construiu muitos estádios, Aqui em Natal, por exemplo, o antigo Machadão, um estádio de futebol, como outros erguidos, para dar ao povo pão e circo, na visão de alguns. E aí, falando especificamente da ditadura militar, tem um episódio emblemático, porque João Saldanha, que era jornalista e depois virou treinador da seleção, e era militante comunista, foi questionado, foi contestado pelo presidente Médici em relação ao time que ele escalava. E João Saldanha disse alguma coisa como, ele que escale o ministério dele, porque o meu time eu que escalo. E depois João Saldanha foi demitido, dando lugar ao Zagallo, que vai conduzir a seleção ao tricampeonato. Avançando um pouco mais no tempo, nós temos a história da democracia corintiana, que vai dar aos jogadores, nos anos 80, o direito de opinar. A escalação, o esquema tático, a contratação de novos jogadores. Se dizia que desde o roupeiro até o presidente, todo mundo tinha que ter o direito de se expressar. E esse movimento da democracia corintiana, no momento em que o Brasil ainda vivia a ditadura, vai ser liderado por Sócrates, que era um jogador acima da média, sob o ponto de vista técnico, mas também sob o ponto de vista de formação intelectual, já que ele era médico. Sócrates comemorava os gols com o punho fechado, erguido, como uma forma de manifestar exatamente a luta, a resistência. Nos comícios das diretas já, Sócrates, ídolo de uma das maiores torcidas do país, tinha recebido uma proposta para se transferir para a Europa, para o futebol italiano, e ele disse, se a emenda constitucional Dante de Oliveira passar, ou seja, se a gente tiver eleições diretas para presidente do Brasil, eu não vou. Percebam o quanto de envolvimento Sócrates, Casagrande e outras pessoas têm nesse contexto da chamada democracia corintiana. Porém, no entanto, os jogadores de futebol no Brasil, até pela sua formação socioeconômica, que muitas vezes é humilde, pela origem humilde, pelas dificuldades da formação intelectual, da formação integral, de reflexão, de uma visão crítica da realidade, eles acabam não participando muito das questões políticas, até com medo de se queimarem. Porque, vejam, a gente tem muitos dirigentes de clubes que estão no cenário político.
prefeito de Belo Horizonte, que é o Calil, o Andrei Sanches, que foi dirigente do Corinthians e foi deputado, o Zezé Perrella, que foi senador, ligado ao Cruzeiro, né, no Rio de Janeiro, Roberto Dinamite, outros jogadores que acabaram, né, seguindo por essa carreira política, como o próprio Romário. Então, essa mistura acaba acontecendo, mas para o jogador em atividade, né, com exceções feitas, ela quase que não acontece. E muitas vezes a gente vê, por outro lado, manifestações que causam repulsa. Em alguns lugares do mundo, em especial, né, em alguns países da Europa, mas também no Brasil, a gente vê manifestações racistas, homofóbicas, inclusive apologia ao nazismo. Existe um derby, que é como se chama o clássico da cidade, entre Lazio e Roma, que é muito disputado. E a Lazio tem uma torcida supremacista, branca, uma torcida neonazista, ou fascista, por assim dizer. Em 2017, às vésperas de um desses clássicos, né, houve a divulgação por parte de grupos ligados a Lazio de uma imagem do time da Roma associado a Anne Frank, aquela jovem que morreu, né, num campo de concentração e que, né, emocionou o mundo inteiro quando seu diário foi publicado, falando do momento que a família ficou escondida, né, para fugir do regime nazista, já que eles eram todos judeus. Então, numa dessa de provocar o time da Roma, que seria um time de mestiços, de judeus, foi feita uma publicação com o rosto da Anne Frank com o uniforme da Roma. Pegou muito mal, que bom, né? Há pessoas de bom senso no mundo todo que entendem que, na verdade, não é bem por aí. Mas até hoje a gente vê comemorações de jogadores, né, que fazem gestos que podem ser questionados e até considerados crimes, porque defendem regimes que propagam, vivenciam, exemplificam o que a gente chamaria de genocídio. E aí, nessa linha, a gente vê nos jogos da seleção brasileira, ou de jogadores brasileiros, ou jogadores africanos, que são pretos, né, várias manifestações de discriminação, de chamar de macaco, de jogar banana e tudo mais, o que vai gerar, né, alguma repercussão que é importante, que se traga à discussão essas coisas. Por outro lado, alguns clubes, como é o caso, por exemplo, do Guadalajara, no México, e o Atlético de Bilbao, na Espanha, só contratam jogadores locais. Interessante. No caso do Atlético Bilbao, que está na região chamada País Basco, só contratam jogadores bascos, né, ou com ascendência basca, porque na verdade a ideia é manter a sua tradição, é manter a sua etnia, é manter a sua cultura. Futebol também é uma forma de resistência. Nesse sentido, em junho de 2020, os principais times do estado de São Paulo tiveram um protagonismo das suas torcidas organizadas. Torcidas de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos foram às ruas defender a democracia, defender a liberdade, inspirados nas manifestações de torcidas organizadas do Chile, que deixaram de lado as diferenças clubísticas para apostar em algo maior. As torcidas organizadas do estado de São Paulo foram às ruas e, como lá, foram reprimidas, né, foram agredidas. Se questiona muito a ação das torcidas organizadas, se questiona muito o envolvimento de dirigentes com esquemas fraudulentos de torcidas organizadas. Mas não se pode negar o direito também de manifestações, de se posicionar. E é paradoxal que a gente às vezes cobra a manifestação de determinados atletas e logo em seguida critica a declaração de um jogador como Felipe Melo, do Palmeiras, que se posiciona muito, de um jogador como Neymar. É importante que o futebol não esteja alienado, dissociado da realidade. Os grandes times do Brasil se manifestaram contra a homofobia, em prol do Dia do Orgulho LGBTQIA+. E é importante que haja esse posicionamento por parte das diretorias dos times, das torcidas organizadas, dos jogadores, dos torcedores, para que a gente possa viver não só num estádio melhor, mas num mundo melhor. Nós somos Saraivá da História e ficamos muito felizes de bater essa bolinha com vocês. E até a próxima!